Domingo, no culto que a gente teve passado, quando eu estava em casa, eu fui dormir e eu tirei um momento em oração e eu acabei dormindo, né? E aí quando eu acordei, o Espírito rapidamente, anote. E eu comecei a anotar e dizia assim: eis que estou à porta e bato. Alguns olharão, reconhecerão, abrirão a porta e cearão comigo. Outros me ignorarão. Diga a eles que desses eu não me comprazo, eu não me alegro. Eu estou derramando sobre vocês esses dias a chuva do meu Espírito. Existe uma demanda do Espírito. Corresponda a ela e vocês verão a manifestação das primeiras obras. É chegado o tempo em que o meu Espírito se moverá com constância e intensidade através daqueles cujo coração estará conectado ao meu. Eu quero usá-los como nunca antes. Verão a minha glória e o meu poder com mais intensidade, porque eu estou às portas e tenho prazer em me manifestar. Lembra de quando você era pequena e me amava a chuva? Isso é algo particular, porque Deus trata às vezes conosco com exemplos, né? Isso ele trazendo alusão. Você não tinha pressa em sair. É dessa forma que quero os meus filhos, sem pressa para sair da minha presença. Totalmente envolvidos em mim e encharcados do meu poder. Eu estou às portas. Eu estou às portas. Eu estou às portas. Alguns têm me servido mais e negligenciado a posição de filho, negociando a comunhão. Eu chamei os meus filhos para a intimidade. Foi para isso que eu os comprei. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscareis de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós. Uma demanda do Espírito. A urgência de Deus e o que Ele quer é que a gente, como cooperador, venha cumprir com aquilo que Ele mesmo determinou. O que? E aí eu volto a dizer: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Queridos, há um poder na palavra que é liberado e existe uma unção para mudar coisas, para restaurar coisas. Cada palavra que sai da sua boca tem poder para construir. Por isso que é importante a gente falar a palavra certa. Por isso que é importante a gente estar cheio da palavra. Porque diante de todas as coisas a gente vai liberar ela. E a gente vai colher os frutos daquilo que nós temos declarado. Nós temos vivido tempos de abundância, multiplicação, glória maior. Ei, mas esse nome, glória maior, que ele está tão forte no meu coração. Glória maior. E o Espírito disse: existe uma demanda, corresponda. Engraçado que quando a gente vai para aquelas... interior tem muito, né? Não sei se aqui tem, mas quando a gente ia para aquele tempo de São João, que tinha aqueles brinquedos, né? Tinha lá aquela pescaria. E lá tinham coisas que estavam disponíveis. Mas para eu poder usufruir daquilo que estava ali, eu precisava de uma vara. Para eu poder pegar, para eu poder acertar em cheio naquilo que eu quero. Ei, querido, a demanda já está liberada. É como os peixinhos estão ali, é como os brindes. O que é que eu preciso fazer? Pegar a vara. Lança a vara. Para quê? Para pegar. Existe uma demanda. O que é que você tem desejado? Ele diz: olha, se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres, será dado. Só que veja que Deus nos traz para uma responsabilidade que não é apenas para desfrutarmos daquilo que já está disponível, mas para que, como filhos, nós venhamos exercer o papel para o qual Deus nos chamou. Como? Em intimidade, em comunhão. Chama Ele de Pai como se o pecado nunca houvesse existido. Ei, querido, era bom ser amigo? Era. Servo? Era. Ei, mas Ele nos chamou para um patamar maior. Nós somos filhos de Deus. Herdeiros, co-herdeiros, escolhidos.
Ele nos chama para comunhão, para intimidade. Mas para quê, Camila? Para fazermos e termos ousadia para liberar aquilo que Ele mesmo já determinou, já colocou em nós, através do seu Espírito. Quanto mais eu me detenho à presença, quanto mais eu estou envolvido com as coisas do Espírito, mais ousadia eu vou ter a responder às demandas. Existe uma demanda, os peixinhos estão ali, mas quando eu estou na presença, eu lanço a vara, porque eu tenho ousadia para pegar aquilo que já é meu. E o que é que Deus está dizendo? Ele é um tempo de mais manifestações do meu Espírito, de glória maior. Cida estava aqui numa ministração e ela falou sobre a segunda onda da fé. E a gente vê perceptível o dom da fé em operação nesse lugar, querido. Agora deixa eu te dizer, são os dons de poder. Isso com muito mais evidência, com muito mais avidez. A demanda e a gente correspondendo. Não dorme. Terça-feira foi liberada aqui. O tempo de convencional acabou. Você sabia que quando uma palavra profética é lançada, você não precisa ir individualmente a uma pessoa? Existem uns sons que é para o corpo. É liberado, eu pego, eu agarro, eu recebo e eu me movo diante disso. E foi liberado, olha, não é um tempo de se mover no convencional. Sabe o que isso quer dizer? Eu vou usar uma palavra nordestina. Deus quer se amostrar. Deus quer se mostrar forte. Para aqueles que o quê? Que creem, que recebem, que agarram, que corresponde com a demanda que está liberada. Oh, aleluia. Diga, esse sou eu. Diga, eu vou corresponder com a demanda do Espírito. Agora a gente viu que Jesus estava ali disponível e as pessoas não reconheceram a oportunidade da visitação. A gente leu isso. Diga, mas nós não seremos desses. Agora abre, por favor, lá em João 1. Aleluia. A gente vai ver outra vertente, amém? João 1. Aleluia. João 1, no versículo 29, diz o seguinte: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, aí João falou, olha como foi rápido em reconhecer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse? Pois mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. João Batista reconhecia o chamado e o propósito para o qual ele veio. Assim como o profeta Isaías falava, ele veio para quê? Para anunciar, para clamar a voz. Agora preste atenção, que ele não fala que eu sou a voz do que clama no deserto. Ele não estava considerando ele como um agente ativo. Eu sou a voz que clamo. Mas ele diz, eu sou a voz do que clamo. A voz de quem? De alguém. Ele falava o quê? De Jesus. Representando quem? A palavra. Então João Batista não estava falando algo que era por ele mesmo, mas ele estava anunciando a palavra. Anunciando aquele que estava por vir, batizando as pessoas nas águas. Aí os profetas, ou melhor dizendo, os sacerdotes, olhavam para ele e diziam, quem é você? É Elias? É profeta? E ele dizia, eu sou a voz daquele que clama no deserto. Do que clama no deserto. Percebe que ele agora reconhecia a visitação, ele estava com Jesus e ele reconheceu, ei, você é aquele, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi rápido em responder à visitação. Tempo de visitação, de mais manifestações do meu Espírito, dons de poder em evidência. Aí eu faço uma pergunta, quem será você? Como o povo de Israel? Ou você vai ser rápido
em responder à demanda, em reconhecer a visitação, em reconhecer a oportunidade, a manifestação do Espírito nesse lugar, e você agarrar isso, correspondendo com a demanda do Espírito. Quem é você? Quem nós vamos ser? Sabe, queridos, porque um coloca 1000 para correr, agora 2. Se Deus está liberando uma unção como essa nesse lugar, para operarmos debaixo dos dons de poder, sabe o que é que Deus está querendo dizer? Ei, meu filho, em unidade vocês vão alcançar lugares que sozinhos nunca antes. Juntos, em conjuntos, em comunhão. E uma figura que sobe ao meu coração sempre que falo sobre esse tempo na igreja é como um amplificador. E eu até tinha comentado com o Cida uma das conversas, falando sobre, tem algo que Deus está realizando em Parnamirim. Ele está ampliando a voz de influência. Vários ministros passaram por aqui, queridos, e falaram sobre algo. Sobre esse lugar sendo um farol. Quem aqui já ouviu? Alguns nem estavam aqui, mas liberaram essa palavra. Eu estava aqui e eu ouvi. Mas você sabia que isso não negligencia eu falar inspirada pelo Espírito? Porque de fato é isso que vai acontecer. Ela já é, mas Deus está ampliando. Uma lanterna, quando ela está com a bateria fraca, ela tem uma abrangência de atuação, uma área bem menor. Mas quando ela está com a bateria carregada, ela consegue abranger, iluminar caminhos que próximos você só enxergaria se tivesse com a bateria com a carga menor. Mas porque a carga está mais alta, você consegue ver mais. O que isso quer dizer? Que precisamos recarregar as nossas baterias. Porque se uma lanterna junta, uma lanterna sozinha, ela já tem uma área de abrangência, imagina várias. Então existe uma demanda do Espírito e eu preciso corresponder a ela. Como? Recarregando as baterias. Tendo mais tempo de comunhão, tempos de oração. Abre comigo, por favor. Lá em Jeremias 18. Aleluia. Jeremias 18. Oh, Pai, obrigada, Senhor. Jeremias 18:1. Diga, eu preciso recarregar as minhas baterias. Aí você pode estar pensando, mas Camila, o Espírito Santo, ele não está em mim? O poder do Todo-Poderoso, sim. Mas lá em 1 Tessalonicenses 5:19, ele fala sobre não apagueis o Espírito. Aí lá em Efésios 4, ele fala sobre não entristecer. Então existem formas que a gente pode apagar a atuação do Espírito em nós. Por isso que nós precisamos o quê? Recarregar as baterias. Nos encher. Aí lá o versículo 1 de Jeremias 18 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra, sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tomou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Aí novamente uma instrução. Perceba que a primeira coisa foi, veio a palavra do Senhor a Jeremias, uma instrução. Aí o que foi que debaixo dessa demanda Jeremias fez? Rápido em atender. Aí ele correspondeu com aquilo que foi liberado. Qual era a instrução? Desça até a casa do oleiro. Depressa ele foi. Quando ele estava lá, uma outra instrução. Versículo 5. Então veio a minha palavra do Senhor, novamente. Aí o 6 diz: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão.
Aleluia. Ó casa de Israel. Aqui, Jeremias estava tendo uma visitação, uma palavra, uma instrução específica. Assim como nós nesse período. Só que debaixo, querido, da visitação, da manifestação, da unção que Deus libera numa temporada e uma estação específica, existem instruções. Porque Deus nunca vai nos mostrar o plano completo. Imagina se nós soubéssemos. Muitas vezes a gente poderia até recuar. Mas por isso, cada passo de instrução. Cada passo de instrução. Ei, querido, Deus tem falado a nós, ao nosso coração. De um tempo de mais comunhão, de mais intimidade. De um tempo de desfrutarmos de fato, de profundidades maiores. Não no meu tornozelo, não nos artelhos, nos lombos, mas níveis superiores em que vamos estar tão profundos que nada vai nos afetar, nada vai nos abalar, porque nós vamos estar firmes nele. Essa é a vontade de Deus, querido. Que como crentes nós venhamos nos posicionar em fé e andar em fé. Está conectado a uma vida espiritual. Porque a posição que nós temos de justiça, e o justo vive pela fé. Se você fosse considerar o que você faz ao longo do dia, você não iria reconhecer. Algumas vezes você poderia até dizer, eu nasci de novo. Porque existem algumas coisas que você pode fazer que são evidências da sua carne, da sua alma, mas porque você considera que a posição de justiça é uma posição espiritual. Eu creio, eu tenho uma convicção e eu agarro. Como? Em fé. Então, independente do que você esteja passando, independente de como esteja a sua condição financeira, se você está passando algum problema de saúde, deixa eu te dizer, é pela fé. Tome posse daquilo que a palavra diz. Das coisas espirituais. E não tem como você se deter aquilo que é espiritual sem considerar a palavra. A palavra é o nosso manual. A palavra é o Espírito. E vida. Aí a segunda instrução foi, desça lá. Aí ele começou a observar que tinha um vaso que tinha sido destruído e agora o oleiro estava lá, trabalhando. Ei, quando você se lança na presença, querido, quando nós fazemos isso, tudo aquilo que nós precisamos melhorar, ajustar. Ei, Senhor, é nas tuas mãos, Pai. Na minha força eu não consigo, mas eu dependo do Senhor. Sozinha não vou conseguir. Ei, mas Ele está dizendo, filha, não se preocupe, é na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Como é que eu vou saber disso? Considerando as coisas do Espírito, atentando para as palavras. Aí eu me lanço na mão do oleiro, aí ele começa a fazer aquilo que ele quer para aprumar, para alinhar ao propósito. Ei, crente, porque lembra, existe uma carreira para nós corrermos. E por quê? Para que eu vinha me vangloriar diante disso? Não. Mas para fazer aquilo que Ele nos comissionou a fazer. Nós não vivemos aqui por acaso, não estamos aqui alheios no mundo, mas Deus nos chamou para algo e uma obra muito importante. E assim como Neemias, sinto muito, mas eu estou ocupado em uma grande obra. Não tem tempo para distração. Vamos reconstruir os muros. Agora quando? Dentro. Precisamos estar firmes para aquilo que Deus vai fazer nesse lugar. Se Deus não puder contar conosco, querido. Nós somos cooperadores. Ei, é tempo mesmo. Erguer os muros. Sai distração. Focados no alvo. Sem me desviar para a esquerda nem para a direita, mas focado nele. Aleluia. Aí abre comigo lá em Levítico 6. Por favor. Aleluia. Oh, obrigada, Senhor, porque nós somos rápidos em responder a tua visitação. A manifestação do teu Espírito. Pai, assim como Paulo, eu oro para que os olhos espirituais sejam abertos, iluminados, para que venham enxergar a grandeza, Senhor, do propósito e do plano que o Senhor tem para as nossas vidas. Oh, nós nos colocamos como esse canal, Senhor. Usa-nos. Nós estamos aqui, Pai, recebendo uma palavra que vai nos encorajar, Senhor, e nos despertar a estar em mais comunhão, para responder rapidamente às demandas do Teu Espírito.
Esse é o nosso desejo, Pai, porque o Senhor conta conosco. Oh, obrigada, Senhor. Levítico 6, versículo 12. Aleluia. Todos acharam? Tá aqui, né? Então vamos lá. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. Deixa eu colocar em outra versão, bem rapidinho. Nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim: o fogo do altar nunca se apagará. Deverá ficar sempre aceso. Todas as manhãs, o sacerdote porá lenha no fogo. Arrumará em cima a oferta que vai ser completamente queimada e queimará a gordura das ofertas de paz. O fogo nunca se apagará no altar. Deverá ficar sempre aceso. Aqui, querido, era uma instrução dos sacrifícios que eram realizados na antiga aliança. Então nós sabemos que esse sacrifício, por mais que as pessoas pecavam, era sempre realizado por outra pessoa, que era o representante religioso da época, que era quem? Os sacerdotes. Então os sacerdotes, eles iam até o lugar, eles levavam a lenha para quê? Para o fogo se manter aceso, e aí ele fazia o sacrifício do animal. Amém? Agora vamos levar isso para a nossa realidade. Deus, ele nos constituiu reis e o quê? Na nova aliança, querido, nós somos o sacerdote. Nós precisamos nos entregar. Nós precisamos manter o fogo aceso. Como? Pelo Espírito, como eu falei. O Espírito se entristece, o Espírito se apaga. E como é que eu vou fazer isso? Eu preciso estar voltando a minha vida para o altar. Voltando a minha vida para desfrutar e para evidenciar a presença. Como? Estando em mais tempo de intimidade, de comunhão. Por quê? Porque eu vou levar como se eu levasse a lenha para manter o fogo aceso. E aí, lá em Romanos 12, ele diz que existe um sacrifício que nós fazemos. Um sacrifício que é vivo, santo e agradável. Hoje, a gente não precisa de um animal porque Jesus, ele se deu de uma vez por todas. O sumo sacerdote, por mim e por você. Mas hoje, a gente precisa mortificar a natureza terrena, porque nós estamos aqui. A gente precisa ajustar, equilibrar as nossas emoções. Por quê? Porque nós estamos no mundo. Mas sabe o que é que a continuidade do capítulo lá de 12 fala? No versículo 2, não vos conformeis a ele. Não se mantenha na forma do mundo, querido. Ei, mas se volte para o altar, se volte para a mão do oleiro, se volte para a minha presença. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Agora, quando a gente olha, por exemplo, lá em Jeremias 23, 29, ele diz assim: não é a minha palavra fogo, o Senhor e martelo que esmiuça a penha? Então, como é que eu vou manter o fogo aceso? Me alimentando da palavra. Porque quanto mais eu me alimento da palavra, a palavra que é fogo vai alimentar o meu espírito. Ei, mantendo o fogo do espírito aceso sobre as nossas vidas. Agora, abre lá comigo em Efésios 5, por favor. Aleluia. Aleluia. Efésios 5. Efésios 5, 18. Ele diz assim: não se embriague, pois a bebida levará vocês à desgraça. Mas encham-se do Espírito de Deus. Aí em outra versão, ele diz: não se embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Deixa eu mudar aqui a versão bem rapidinho. Aleluia. A revista Almeida atualizada. Como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Aí só um parêntese.
Aqui ele está falando sobre não vos embriagueis com vinho, considerando aquilo que é natural. O vinho aqui pode ser um simbolismo do vinho, porque ele leva o homem à embriaguez, como também sobre não se detém aquilo que é natural, mas enchei-vos do Espírito, se alimente daquilo que é espiritual sobre a sua vida. Aí ele fala, falando entre vós salmos, entoando louvores de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Nós precisamos voltar essas ações à palavra. Aí aqui ele diz, entoando louvores de coração, nós expressamos aquilo que vem da nossa alma ao Senhor, os nossos sentimentos, as nossas emoções, mas existe um momento que ele fala, com cânticos espirituais. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Começar a falar a palavra. Ele tirou vestes de luto e me deu vestes de louvor. Ele me comprou com alto preço de sangue. Hoje eu sou pura, justificada, livre. Aí eu começo a falar a palavra. Aí eu começo a me encher da palavra. Eu começo a me encher do Espírito. Só que o intuito de Deus, querido, é que a gente não só venha se encher, mas transbordar. Porque quando nós enchemos, nós desfrutamos individualmente. Mas quando algo transborda, eu alcanço outros. Olha para o teu irmão e diz assim, deixa teu cálice transbordar. Essa é a vontade de Deus, querido, que a gente venha se encher. Para quê? Para deixar o cálice transbordar. Unges minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. Oh, aleluia. Dá boas gargalhadas também, tem do Espírito. Dando sempre graças. Oh, Pai, eu te louvo. Obrigada, Senhor. Graças te dou, graças te dou. A gente vê, querido, que Jesus, antes de realizar, como exemplo, o milagre de multiplicação de pão e peixes, ele se volta para o céu, reconhecendo que tudo vem dele, que tudo é por ele, que tudo é para ele. Ei, Senhor, graças eu te dou, porque o Senhor sempre me ouves. Porque nós rendemos graças. Senhor, graças eu te dou, porque o Senhor sempre me ouves. Aí eu começo a me encher, a transbordar. Aí eu começo a falar com hinos, cânticos, louvando de coração, dando sempre graças por tudo a nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Aí essa parte eu amo, porque ele diz, sujeitamos-vos uns aos outros no temor do Senhor. Para nós crescermos em Deus e alcançarmos uma maturidade, nós precisamos uns dos outros. Porque um ferro afia o outro. E você percebe que até na hora de se encher do Espírito, a gente precisa de alguém. A gente precisa se renunciar a algumas coisas para se sujeitar a outras, para fazer em prol do outro. Porque uma das palavras sinônimas de sujeitar é você se submeter. E eu me submeto quando? Independente do que eu acredito, mas eu faço em prol de. Independente da minha vontade. Claro, em linha de acordo com a palavra. Aí eu preciso do outro. Aí eu me sujeito ao outro. Para quê? Para que eu venha me encher, para que eu venha crescer, para que eu venha avançar. Reconhecendo o tempo da visitação e entendendo que quanto mais voltados ao oleiro, quanto mais voltados à presença, mais ousados nós vamos estar a corresponder ao Espírito. Dons de poder, saindo do convencional. Agora, Camila, os dons, ele vem para quê? Em operação para quê? É para eu me vangloriar? Ou é para fazer algo para enaltecer meu nome? Não. Os dons, ele vem para glorificar o Pai. O Espírito Santo vem para glorificar Jesus. Para mostrar o poder e a grandeza daquele que nos chamou.
Aí nós nos dispomos como um canal. Aí os dons, ele vem em operação para edificar a igreja, para fortalecer a igreja. E aí para também fazer aquilo que Deus nos comissionou a fazer. Porque ele diz lá em Atos 1, ele fala, olha, ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí ele fala que depois eles vão por Jerusalém, Judeia, até os confins da terra. Então o dom, ele vem com um propósito. Eu creio, querido, nos dons em operação, ainda mais em evidência nesse lugar. Agora, sabe o que é que está no meu coração? Dons de poder. O espírito da fé fluindo como nunca antes. Sim, essa é a segunda onda da fé. Ei, mas se prepare para Deus te usar, querido, nos dons de curar, operações e milagres. Eu creio sim, pessoas de cadeira de roda se levantando nesse lugar. Tumores saindo de forma tão visível. Ei, esse é o tempo. Por quê? Porque Deus quer alargar mesmo. Lembra do amplificador? Tem coisas que vai acontecer aqui, querido, que vai ser tão falado nessa igreja. O pastor Lisado não está aqui não, mas eu vou falar. Isso que começou nos hospitais, isso daí vai ser tão falado. Aí as pessoas vão perguntar, de onde é essa igreja? Os irmãos que estão indo, joia, mas os irmãos que não estão, pega junto. Deus quer te usar também, seja um canal. É uma forma de você ser treinado, despertado, encorajado, destemido. Ei, aí as curas vão acontecer, salvações vão acontecer. Da onde é essa igreja? Eu preciso ir lá, eu preciso conhecer, eu preciso ter o que eles têm. A voz está sendo alargada, querido. Amplitude na voz, no poder de atuação, na influência. Terça-feira eu estava ministrando louvor aqui, enquanto a gente estava cantando Cadeias Quebrar. Eu percebi como um avivamento nessa igreja, algo saindo daqui para os hospitais. E quando eu disse, ei, levante as mãos, porque é muito poder junto, meu irmão. Ei, o Espírito Santo está dentro de você. Toda a capacidade está aí. Para conduzir a sua vida. Mas existe a demanda sobre, para lhe instruir naquilo que Deus quer que você faça. Imagina com tudo alinhado. Espírito dentro, correspondendo com as demandas. O desejo e a fome, a sede, trazendo a manifestação. Ei, meu Deus do céu, que exército Deus está levantando em Parnamirim. Que exército. Homens e mulheres ousados mesmo. Sabe por que eu volto a dizer, Senhor, o Senhor está fazendo coisa grande nesse lugar. Eu não quero ficar fora disso. Conte comigo mesmo. Vamos ficar em pé. A gente vai colocar em prática o encher do Espírito. Porque você vai aprender aqui o que é para fazer em casa. Com mais intensidade, querido. Não estou dizendo que você não faz não, mas eu estou dizendo, ei, mudou a marcha, é uma intensidade maior. Aleluia, o louvor pode vir. Você pode levantar as suas mãos, você pode começar a orar em línguas nesse lugar. Oh, Espírito Santo, você tem reverência nesse lugar. Espírito Santo, nós te desejamos. Espírito Santo, faz aquilo que homem nenhum pode fazer. Oh, nos instrui a ser esses canais desobstruídos da tua presença. Espírito Santo, nós nos colocamos nas tuas mãos para que você venha fazer, operar. Oh, porque o poder é teu. Você pode colocar mais lenha, querido. O fogo precisa estar aceso.